Oi, pessoal, bora pintar a cestaria que foi votada aí na nossa enquete. E o pessoal votou em fazer pelinhos e fazer cestaria, né? Então, foi uma votação assim bem acirrada, mas o pelinho ele ganhou, porém, como eu sou boazinha, vou gravar também a cestaria para vocês e vou começar por ela, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O que que eu fiz aqui? Aqui eu passei o risco, tá? Da cesta. E eu já esperei secar. Eu coloquei a cor ocre ouro. E depois eu vim e passei a cestaria toda depois de seca, tá? Tem que ser seco. Então, você pinta de ocre ouro, preenche tudo, espera secar. E vem com o risco e passa aqui o risco em toda ela. Nós vamos começar, eu vou começar aqui com a tinta Siena Natural. Eu gosto de um pincelzinho chato, esses mais gastinhos que a gente tem mesmo. E, aparentemente, parece que essa cor não aparece. Mas ela dá um fundo bem bacana pra gente fazer o trabalho, tá? Então, vocês vão colocar um viradinho do lado, outro viradinho para o outro lado. Tinta só na pontinha, tá? E vai, olha, preenchendo toda essa base. Tem que vir daqui pra cá e daqui para lá. Olha, daqui pra cá. Então, você pode até fazer assim, ó, para ir mais rápido. Assim, já vem na parte de baixo, já vem na outra partinha, tá? Aí, você não fica sem nenhuma partinha a preencher. Então, esse lado vai ser tudo pro lado de lá. Olha, todas pro lado para cá, tá bom? Acho que dá pra ver bem certinho. Tentei posicionar a câmera aqui de uma forma bem que desse pra vocês enxergar bem. Então, o primeiro passo é fazer tudo pro lado de lá, passou, puxou a tinta. Ela vai criar uma base para nossas próximas cores. Já aproveito, feito desse lado, vai virar o pincel pra cá agora. Deixa eu ver se dá pra ver bem. Vai virar pra cá e vai passar a cor pra lá agora, tá, gente? Ó, então, eu tô com um pincel desse lado. Passo aqui e puxo pra lá. Passo aqui e puxo pra lá. Então, pode fazer a mesma coisa, ó, vem aqui, segue a primeira, segue a outra e segue a próxima, pra não se perder, tá? Porque a gente vai utilizar essa técnica aqui em todas as cores, e é legal você não se perder pra não ficar nenhuma sem pintar. Aparentemente, parece que ela não tem quase nada de cor. Se tiver algum objeto, alguma parte por cima, como aqui está a parte da mãozinha, aí você passa já também toda a parte dela e já dá essa puxadinha. Aqui, a trama de cima, nós vamos passar também para esse lado aqui, tá, ó? Então, é só um lado. Nesse caso, eu vou aplicar a tinta só de um lado. Passou, esfumaçou. Ela tem vários procedimentos, mas ela é bem fácil de pintar se você seguir o meu passo a passo aqui, que eu vou explicar bem certinho, bem detalhadinho pra vocês, que eu gosto bastante de explicar bem detalhado, dar bastante dicas, pra pessoa não ter dúvida de como pintar. Então, aqui eu passei em todas as partes, só de um lado, tá? É importante você não confundir o lado, e eu tô tudo com a tinta virada para baixo, ó, tá? Ela não tá aqui, ela está toda pra cá, certo? Aqui também, caso tiver alguma coisa por baixo, você já faz a sombra dessa primeira cor. Feito isso, vamos pegar um pincel liner e vamos utilizar a tinta preta. Vai pegar a tinta preta aí, e aqui é um segredinho que eu faço, que é de pegar aqui, ó, o cantinho. Tem que ser um liner, pessoal, porque aqui, ó, você vai até o finalzinho. Eu preciso desse formatinho aqui, ó, bem bonitinho, bem preenchido. Vai até o final e preenche. Aí, na hora de preencher, você pode estar utilizando um pincel maior, se você quiser. Eu já vou aqui e já aplico em tudo. A tinta preta, tá, ó? Ela vai criar
uma profundidade na tua cesta. Vem aqui, olha. Tenta fazer bem bonitinho, porque dá um efeito incrível. Olha que lindo esse efeito de profundidade. Ela fica muito bonita. Então, você vai fazer esse pretinho aqui. Eu gosto de utilizar o pincel Liner porque eu preciso desse biquinho, tá vendo? Aí ele fica bem certinho, bem bonito. E já vai me dando uma profundidade. Então, você vai fazer isso em tudo, tá? Eu gosto também, outra dica, de utilizar tinta um pouquinho diluída. Inclusive, essa minha tinta aqui, ela tá um pouquinho diluída. Eu já deixo um potinho meu, porque eu faço bastante olhinho, né? Bastante detalhe, escritas, coisinhas com preto. Eu aproveito já deixar ela já no ponto de diluição. A gente que trabalha bastante, dá acabamento em algumas peças de aluna, né? Olhinho, que todo mundo aí tem medo de pintar olhinho, acho que é um dos desafios, né? Quem faz bichinho, faz coisas de bebê, é pintar olhinho. Mas da maneira certa, você consegue sim. E no caso também é muito treino, né? Se você não treinar, você não consegue. A gente dedica muito tempo, né, para poder aprender. E não é da noite pro dia. Só que assim, quanto mais você aprende, mais você aplica, né, mais você vai conseguir. Porque se você não aplicar o que você aprende, você só vai ter, não ter, o conhecimento não vai adiantar de nada, né? É o que eu falo para as alunas, falo de pessoal, precisa tá sempre pintando, sempre fazendo, errou, corrige, pega um paninho. Quem quer aprender a pintar olhinho, o ideal é você pegar um paninho, né, e treinar, risca lá 200 olhos. Não é possível que não vai aprender, entendeu? Tem que ser persistente. Eu sempre fui persistente. Falei, não é possível não aprender isso, eu preciso aprender, eu tenho uma obrigação de aprender isso. Como que meus bichos vai ficar tudo sem olho? Não tem como, né? E aí eu comecei a praticar, utilizo sempre um pincel bom, né? Alguns pincéis, eles precisam estar bom, principalmente o liner, né? Que é esse que eu tô utilizando. Esse aqui é o pincel que eu mais gasto. Eu tô utilizando o 422000 da Condor, que ele é um dos melhores que eu encontrei aí. O 00 é muito bom também. E só que o pincel é uma coisa muito pessoal também, viu? Eu falo muito para as pessoas, é o que eu estou te propondo. Às vezes o que eu te proponho é bom e às vezes você não gosta. Então se adapta no que você tem aí. Às vezes algo que você tem aí vai ser melhor do que eu tenho. Não precisa você pegar e usar exatamente. E se você consegue fazer com outro pincel que você tem aí, parabéns. Siga em frente, mas às vezes uma dica, algum pincel melhor que você utilize vai te ajudar. Eu lembro que eu fazia umas pinturas em madeira e uma vez me apresentaram uma pintura, a sombra, né, o flotado, e me mostraram um pincel. E aí me apresentaram um pincel, meninos do céu. Vocês não fazem ideia quanto a minha vida andou pra frente. Porque me ajudou muito. Eu usava um que não era tão bom. Então, às vezes, para um pincel que alguém te indique vai ser bom para você, ou talvez não. Então, se adapte no que você tem, não fique presa a pincéis, né? Se você tem algum que você goste aí, utiliza ele. Ok, pessoal? Então, aqui eu preenchi isso e o ideal é você pegar, dar uma secadinha com o secador e depois voltar pra gente finalizar os detalhes, tá? Eu vou dar uma secadinha com o secador e já volto com a próxima etapa. Bom, aí você vai secar bem sequinho com o seu secador, tá? E pra não borrar, você deixa aí, tem que estar seco, tá? E o que nós vamos fazer enquanto isso?
eu vou utilizar agora a tinta marrom, tá? E vamos fazer ali em cima. Pode utilizar o mesmo pincel, um pincel gasto, tá? Eu gosto desses bem gasto pra fazer cestaria, porque eu gosto de pegar ele bem na pontinha, tá? Mas você pode, tá? E se for tecidos mais leves, você pode estar usando esse. Se adapte com o que você tem, tá, gente? Não fica presa, não, às coisas, porque senão você fica aí, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não vou fazer. Não, eu vou fazer, vou usar o que eu tenho, ponto final. É assim que segue a vida de artesã, tá? Nem sempre eu tive tudo, nem sempre as coisas foram fáceis pra mim, na verdade, não é até hoje. E eu fui me adaptando ao que eu queria, ao que eu fui trabalhando, comprando minhas coisinhas e fui abençoada aí no meio do caminho, né? Porque eu trabalhei e me dediquei bastante. Bom, aqui então agora, a diferença que nós vamos utilizar nessa parte de cima, pegar a tinta só de um lado, virar pra cima e vai aplicar só na parte de baixo também o marrom. Então, são várias cores, tá? O procedimento é o mesmo. E eu gosto, nunca vir direto com a tinta. Eu gosto de tirar aqui, ó. Eu tenho sempre o pratinho ao lado. E eu tiro um pouquinho da tinta pra não carregar muito no pincel, tá? Então, eu sempre tenho um pratinho aqui ao lado e eu volto lá, pego o restinho da tinta, porque dá uma carga o suficiente pra mim trabalhar essa parte pequena, né? Outra coisa, você contorna e já puxa, tá? Vem, olha, dá aquela puxadinha. Rapidinho, né? Porque seca muito rápido. Se você não puxa, fica aquela marca. Tira o excesso, puxa. E sempre você vai estar utilizando nessas partes de baixo, tá? Não é aqui e sempre virado para baixo, para dar o efeito certinho. Feito isso, a gente vai começar aqui na parte de baixo também, olha, para levantar a parte ali de cima que eu acabei de fazer. E passou. Tenha sempre em mãos também um paninho. É muito importante você limpar a tinta quando você for esfumaçar. Então, passou, esfumaçou na hora, tá? Não deixa pra depois. Olha. E vem esfumaçando. Agora, eu vou voltar na pontinha do pincel. Vou pegar aqui na pontinha e mesma coisa que a gente fez com o siena, eu vou fazer agora com o marrom, tá? Então, vamos lá. Se tiver muita carga de tinta, tira lá o excesso e para não se perder, vamos aplicar todos os lados de cá, olha, tá vendo? Passa, puxa, passa, puxa. E já vai vindo, ó, passando, dando uma leve puxadinha. Olha que lindo que já vai levantando a cesta, né? Tira o excesso, passa todos esses lados para não se perder. E puxa. Então, você não se perde, tá vendo, ó? E agora, vira pro outro lado. Então, passamos desse, vamos virar o pincel para esse lado, tá? Aqui, vira pra cá. Mesma coisa, passou, puxadinha. Vamos lá, mesma cor. Então, para não se perder, passa sempre num lado só e depois volta pro outro. Sempre tira o excesso, tá? Não vem com a carga de tinta cheia, porque senão você vai carregar a tua pintura e ela vai ficar muito escura, né? Olha que linda que fica essa cestaria. Ó, você tá vendo? Pra não se perder, cuidado. Então, faz um, vê se ficou todas as outras, volta pra outra. Tô aqui no meio, ó. Já tava ficando sem. E puxa. Tá? Aqui é mais o conceito pra ensinar vocês como que faz. E depois vai pondo os detalhes, né? Aonde precisar. E depois eu vou tentar ver se eu coloco um risco desse aqui maior pra vocês, numa cesta completa pra poder pintar, tá? Feito isso, verifica se não ficou nada, passa também aonde tem a profundidade do desenho, né, que tiver. Então, fiz aqui, fiz a parte de baixo, certo? E agora também tem um cantinho aqui bem pequenininho, que vocês vão ter que prestar atenção.
esses dois lados vão pra cima e essa parte aqui vai vir pra baixo e vai... O que que vai acontecer? A cestaria, essa parte da cesta, ela vai saltar. Aqui, caso você queira, você pode também utilizar um pincelzinho menor ou também... Deixa eu ver aqui o que eu tenho. Um pititico assim também, que você achar melhor, tá? Porque aqui a gente não vai puxar muito. Então, ó, prestem atenção. Parte de baixo, pode também fazer todas para não se perder. Aqui a partinha de baixo e a parte de baixo, certo? Agora tem essa partinha aqui. Você vai vir pro lado de cima. De cima. Fiz aqui. E fiz aqui. Olha como ela salta. Fica linda demais essa cesta. Só que você precisa prestar atenção nesses movimentos, tá? E sempre, ó, pondo o pincelzinho, fez ele aqui, virou ele aqui e dá essa puxadinha pra dar um volume na trama. Aqui também, ó. Certo? Do mesmo jeito que a gente fez agora, a gente vai... vocês aí de casa vão fazer com a tinta... terra queimada, tá? Pode ser utilizado terra queimada, pode ser utilizado o rústico, que fica muito bonito. Então, nos mesmos lugares, vamos colocar, mas agora vai ser uma isca. Não vai ser uma quantidade muito grande, olha, tô pondo uma pontinha de nada, bem pouquinho mesmo. Só pra dar uma profundidade. Então, passou e não vai puxar muito, tá? Então, passou. Lembra de tirar aquele excesso para não ficar muita carga de tinta, porque se você notar aí, você consegue visualizar o siena, ainda você consegue visualizar o ocre, o siena, o marrom e a terra queimada. Então, essa é importante na pintura. Quando você vai fazer a mescla, né, vai fazer a parte de sombra, tomar cuidado para uma não invadir a outra, para você ter esse degradê sempre. Então, aqui você contorna, ó. Puxou, limpou o pincel, sempre limpa o pincel antes de puxar, para não escurecer. E em todos os lugares que eu fiz aqui, essa sombra com marrom, é aonde eu vou fazer a com terra queimada também, tá? Então, agora é só fazer o mesmo procedimento. Já aproveita, comenta aí se vocês gostaram estão gostando, né, da dica. Tô voltando agora, né, pra glória de Deus. Compartilhei minha história aí com vocês. E eu sei que muitos se conectaram comigo, né, porque nós passamos pelas mesmas coisas. Mas nós estamos também lutando pelas mesmas coisas, né? Lutando para reerguer nossa família, nossa casa, nossa vida, reconstruir a nossa história, ter uma condição melhor de vida. E o artesanato, ele muda a nossa vida, né, pessoal? A minha vida, eu sempre amei pintar e desde menina, desde os 8 anos, mãe colocou eu na escolinha, na escola, na aula de artesanato, na aula de pintura. Olha, passa aqui e dá uma leve puxadinha. Passou, puxou. Nos mesmos lugares que passamos o marrom, tá? Passou, puxou, passou, puxou. Minha mãe colocou eu bem cedo na aula de pintura, porque eu vivia com lápis de cor. E minhas tias eram artesãs, né? Eu tenho uma tia Regina, gostava muito de pintar na época, fazia uns crochê lindo, lindo, lindo. E eu amava, né? Amava ver. Minha tia Marta, voltando aqui, pessoal, deu um piquezinho aí no vídeo, mas só finalizando aqui, olha, eu passei então todas as partes, eu vim com a cor, tá? Com a cor terra queimada, tá bom? Tava falando sobre minha tia, né, que eu adorava pintar, e ela foi uma pessoa que me inspirou muito. Minha tia Rê, que ela pintava, fazia uns crochê lindo. A minha tia Márcia bordava ponto cruz, que eu sou apaixonada também por ponto cruz. A minha tia Lena também, ela também gosta muito de pintar, algumas pessoas conhecem ela. E minha mãe, costureira maravilhosa, né?
me ajudou e sempre me apoiou muito. Então, tem uma família, assim, bem bacana de artesãs que me inspiraram muito a seguir em frente. Tem uma família toda, né? Umas tias todas artesãs, isso é muito bom. Bom, aqui então, eu fiz toda essa parte, certo? Então, os mesmos lugares que eu coloquei a tinta marrom, vocês vão colocar a tinta até a queimada. Aí, feito isso, ela já finalizou a parte de fundo e agora a gente vai pro pontinho de luz. Então, lava bem o pincel, tira bem o excesso, tá? De água. Eu virei até o paninho, tá vendo, ó? Tava aqui, viro para não correr nenhum risco de pegar alguma parte aí que esteja com a tinta escura. E agora eu vou utilizar aqui o palha, tá? Vai pegar um pouquinho do palha, eu não vou com a tinta pura, tá? Vou tirar aqui um pouquinho e vou concentrar no centro, olha, e vou pra lá e pra cá, só pra dar um pontinho de luz. Passa de um lado e pro outro, ó. Eu sempre tiro excesso, nunca vou com ele puro, tá? E vou pra lá e pra cá. Iluminando a cesta. Aí, traz um outro volume pra ela. Então, sempre aqui, ó, do meio pra lá e pra cá, tá? Você tem que achar um ponto de início. E se você começar aqui, vai concentrar a luz aqui. Então, a gente não quer isso, tá? Então, sempre aqui do meio pra lá e pra cá. Utiliza também aquele pincelzinho mais gasto. Vai pra lá e pra cá, volta, volta. Faz todas as partes. Olha que linda que fica. Eu gosto muito dessa cestaria. E aqui também vocês vão colocar um pontinho de luz. Olha que maravilhosa. Essa cestaria aqui, inspirei numa original, né? E aí, eu acabei criando essa cestaria para um workshop, que foi sucesso. Gosto muito dessa arte. E aqui, ó, ao contrário, a gente vai passar o ponto de luz, tá? Eu tô utilizando a tinta palha, pra ela não ficar tão esbranquiçada. E o que que vai acontecer? Depois de tudo seco, vocês vão verificar se precisa em mais algum lugar o ponto de luz. Tá? Espera secar, porque a tinta muda de cor. Às vezes escurece um tom, né? E aí, você precisa ver se tá faltando mais sombra, mais profundidade, mais com algum pontinho de luz. E aí, você vai ver depois que você conseguir secar, tá? Então, se precisar de mais, você vem e coloca. Mas é importante esperar secar. Olha, que linda que fica, né? E depois de tudo pronto, como eu disse, vocês vão esperar secar e ver se precisa de mais algum ponto de, ou tanto de sombra ou de luz, tá? E se você quiser dar um pouquinho mais de profundidade, no finalzinho você vem aqui, ó, com preto, na parte de baixo, bem esquinha, tá vendo, ó? Não tenho quase nada no pincel. Passo em todas as partes de baixo e passo na parte de cima também, separando um pouco mais ainda as tramas. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Escreve no comentário se vocês gostaram, vou ficar muito feliz de saber. E eu espero ter trazido um conteúdo aí de valor para vocês. Agora tá chegando... Tem a Páscoa, a gente gosta de pintar flor, gosta de pintar um monte de coisa que vai cesta, e essa cestaria é uma boa opção para você aí agregar nas suas pinturas, porque ela tem bastante técnica, né, bastante dicas, e eu tenho certeza que ela vai ficar super bonita aí no teu trabalho. E se você fizer algum trabalho, por favor, me marca, vou adorar saber, e poder compartilhar mais coisas aí com vocês, tá? Como eu disse, espero que tenham gostado, e... Na próxima, eu vou ver se eu gravo pra vocês, então, o rostinho, né? Ou uma técnica de pelinho. Combinado? Só se vocês comentarem aí,
E compartilha com as amigas, marca uma amiga, porque eu tenho certeza que quanto mais a gente compartilhar, mais coisa boa a gente vai trazer para as pessoas, né? Essa é a intenção, ter vídeos de conteúdo para vocês com valor para agregar sempre na vida de alguém. Um beijo e até a próxima, se Deus quiser.